Era uma manhã como nenhuma outra em Jerusalém. O sol brilhava sobre as ruas movimentadas, e peregrinos de todas as partes do mundo enchiam a cidade para celebrar a festa de Pentecostes. Entre a multidão, um pequeno grupo de discípulos de Jesus estava reunido em uma casa, unidos em oração e expectativa. Eles lembravam as palavras do Mestre e aguardavam a promessa do Espírito Santo. De repente, um som poderoso encheu o ambiente. Era como um vento forte e impetuoso, vindo do céu, preenchendo toda a casa. Os discípulos se entreolharam, seus corações acelerados de espanto e admiração. Então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Línguas como de fogo apareceram sobre suas cabeças e pousaram sobre cada um deles. Um sentimento indescritível os envolveu. Eles estavam cheios do Espírito Santo e, sem hesitação, começaram a falar em outras línguas. Não eram palavras sem sentido, mas idiomas que nunca haviam aprendido, palavras que exaltavam as grandezas de Deus. Lá fora, o barulho atraiu a atenção dos peregrinos. Pessoas de diversas nações se aglomeraram, perplexas, pois ouviam os discípulos falarem em seus próprios idiomas nativos. Como isso é possível? Murmuravam entre si. Esses homens são galileus? Como podem falar nossas línguas com tanta clareza? Havia entre eles partos, medos, elamitas, judeus da Judéia, da Capadócia, do Egito e de Roma, e todos entendiam claramente a mensagem. Mas nem todos estavam convencidos. Alguns zombavam, dizendo: eles estão bêbados. Foi então que Pedro, cheio de coragem, se levantou com os 11 e proclamou em alta voz: Homens de Jerusalém, ouçam, estes homens não estão embriagados como vocês pensam. Ainda é cedo, apenas a 3ª hora do dia. O que vocês estão testemunhando é o cumprimento da profecia de Joel. Deus prometeu derramar seu Espírito sobre toda a carne, e hoje essa promessa se cumpre. Pedro, cheio de coragem, se levantou com os 11 e proclamou em alta voz: Homens de Jerusalém, ouçam! Estes homens não estão embriagados como vocês pensam. Com fervor, Pedro falou sobre Jesus, aquele que havia sido crucificado, mas ressuscitara ao 3º dia. Ele explicou que Jesus era o Messias prometido, exaltado por Deus à direita do Pai. Suas palavras cortaram os corações dos ouvintes, e muitos perguntaram: O que devemos fazer? Pedro respondeu com autoridade: Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Naquele dia, quase 3.000 pessoas aceitaram a mensagem, foram batizadas e se juntaram à comunidade dos seguidores de Cristo. A partir de então, os discípulos se reuniam diariamente para orar, partir o pão e compartilhar tudo o que tinham. O amor e a união entre eles eram visíveis. E o Senhor acrescentava continuamente à igreja aqueles que iam sendo salvos. Naquele dia, quase 3.000 pessoas aceitaram a mensagem, foram batizadas e se juntaram à comunidade dos seguidores de Cristo. Era o início de uma nova era. O Espírito Santo havia sido derramado, e a mensagem do Evangelho começava a alcançar os confins da terra. Com o crescimento da comunidade cristã, os apóstolos enfrentaram desafios. As autoridades judaicas começaram a ver o movimento como uma ameaça e tentaram silenciá-los. Pedro e João foram presos por pregarem sobre Jesus, mas cheios do Espírito Santo não se deixaram intimidar. Eles declararam com ousadia diante do Sinédrio que não podiam deixar de falar sobre o que tinham visto e ouvido. Enquanto isso, a igreja continuava a se expandir. Milagres e curas aconteciam através dos apóstolos, e mais pessoas se convertiam diariamente. Os cristãos compartilhavam seus bens, cuidavam dos necessitados e viviam em comunhão, fortalecidos pelo Espírito Santo. Mas a perseguição não tardou a se intensificar. Estevão, um dos diáconos escolhidos para servir a comunidade, foi apedrejado até a morte por sua fé. Contudo, nem mesmo a violência pôde deter o avanço do Evangelho. Pelo contrário, os cristãos dispersos levaram a mensagem de Cristo para outras cidades e regiões, cumprindo a missão que Jesus havia lhes dado: levar o Evangelho até os confins da terra. O Pentecostes marcou o início da missão da Igreja, impulsionada pelo Espírito Santo.
Desde então, os seguidores de Cristo têm levado a boa nova a todas as nações, mantendo viva a chama da fé. Esse acontecimento marcou o cumprimento da promessa de Jesus sobre o envio do Espírito Santo, o início da missão evangelizadora da Igreja Teresete, pois os apóstolos passaram a anunciar o Evangelho com coragem, a universalidade da salvação. As pessoas de várias nações ouviram a mensagem de Deus em seu próprio idioma. O impacto do Pentecostes. Hoje o Espírito Santo continua atuando na vida dos cristãos, fortalecendo a fé e impulsionando a missão da Igreja no mundo. Esse fogo do Espírito jamais se apaga, pois é Ele quem dá coragem para testemunhar Cristo, ilumina a compreensão da palavra e capacita os fiéis com dons espirituais. Em muitas tradições cristãs, Pentecostes é celebrado como um momento de renovação espiritual e compromisso missionário. Os cristãos são chamados a viver guiados pelo Espírito Santo, sendo testemunhas do amor de Deus em sua vida diária.